Eu queria sentir, eu quero voltar embora diferente. Aleluia! Comecei a falar com ele dele e senti uma alegria tão grande no meu coração. A irmã começou a cantar assim, começou a trazer memória, né? Porque ele vive, a gente pode cantar no amanhã. Hoje talvez pode estar chorando, mas amanhã a gente pode cantar, né? Porque ele vive. Então começou a ministrar isso no meu coração. Eu não sei, de repente, a forma como que talvez pode estar hoje, mas se ele vive, nós cremos, nós possamos cantar no amanhã, né? Então eu louvo a Deus. O Senhor é maravilhoso. E o Espírito Santo, irmãos, é maravilhoso. A gente entender como na medida que a gente comecei a falar, você trazer memória nos momentos que a gente passa com Ele, isso é muito gostoso, irmão. Se a gente continuar, o negócio vai embora e a noite fica pequena. Eu quero deixar umas palavras. Evangelho de Lucas, capítulo número 19, é um culto de Santa Ceia, mas, irmãos, esse texto tem falado muito ao meu coração. Sei que através dessa palavra, eu acredito que eu tenho que trabalhar mais no meu coração. O Senhor já me fez eu caminhar, avançar um pouco diante dessa palavra. Mas o Senhor tem falado, porque eu acredito que Ele deseja mais. E eu acredito que também Ele vai falar também no coração, não vai também ser desproporcional num culto de Santa Ceia, né? Mas o capítulo de número 19, o verso de número 1 em diante, vai passar um texto bastante conhecido. E eu quero ser bem rápido aqui. Então vai nos dizer: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena a estatura, e não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu a uma figueira brava para vê-lo, e pois Jesus passava por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olhe, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém ou extorquir ou alguma coisa defraudei, 4 vezes mais, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também era filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que aí estavam perdidos. Amém? Irmãos, o senhor tem falado bastante. Eu me lembro desde várias vezes que eu sempre ouvia sempre estar sendo ministrado desse texto, mas eu tenho guardado na minha mente desde uma vez que eu cheguei. Eu sentei ali no último banco, e quem estava falando nesse texto, que era a irmã Carol, o Senhor falou comigo rapidamente, muito profundo em cima dessa palavra, e coisa que de mais de 20 anos eu já falei aqui com os irmãos. E eu fui embora tomado de uma decisão diante desse texto, dessa palavra, e eu agi em cima daquilo que eu vi. E graças a Deus, eu posso dizer, irmãos, que frutos colhidos por devido ter decidido agir em cima dessa palavra. E se o Senhor está me movendo e for falar novamente, porque eu creio que o Senhor, Ele quer ainda que nós movimentamos mais em cima dessa palavra. Ao ouvir essa palavra, acreditar, dar crédito e passar a agir, nem conforme o Senhor tem falado. E é interessante que esse texto ele vai falar para nós que Zaqueu era um homem rico, e aqui escreve, sabe? Zaqueu era um homem rico. Só que no verso 3 vai dizer: e ele queria ver Jesus, ele queria ver quem era Jesus. Também vai dizer que Jesus está vindo de Jericó, né? Então ele entra em Jericó. Só que é interessante a gente meditar nesse texto que
Era a última vez que Jesus passava em Jericó. Era a última vez, porque Jesus já estava em partida e Jesus ele ia ser morto, ele ia ser crucificado. E agora interessante que começa a sentar no coração de Zaqueu o desejo de ver quem era Jesus. E eu acredito que para ele tomar essa decisão no coração de ver quem era, ele já tinha ouvido falar. Ele já tinha ouvido falar das coisas, dos milagres, do que Jesus fazia. E agora ele assenta no seu coração. E ele, então ele, como o texto diz, ele ser uma pessoa pequena, de pequena estatura. E como ele assenta no seu coração, ele cria uma estratégia. E a Bíblia vai falar para nós que ele corre. E ele sobe numa figueira, né? E aí ele fica esperando quando Jesus vem. Mas o interessante, irmãos, que quando a gente chega aqui no verso de número 5, quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. O interessante é que Zaqueu decide encontrar Jesus, mas mal sabia ele que Jesus já tinha visto ele antes. Jesus já sabia que ele estava naquela figueira. Às vezes, o que eu aprendo com isso aqui? Às vezes nós sentamos no coração de estar aqui hoje, de encontrar Jesus, mas Jesus já me chamou antes de nós desejar, antes de nós pensar. Ele já tinha visto ele já tinha visto você. Antes de nós entrar dentro dessas portas, ele já desejava, ele também já queria, né? E o interessante a gente olhar, ele não só sentiu o desejo e ele se acomodou, não, ele procurou os meios. Poxa, eu sou pequeno. Agora olhando numa lógica física, né, normal, eu não vou alcançar, porque a multidão que segue ele é grande, eu não tenho como. Mas ele criou o jeito, ele não mediu o esforço, e ele sobe naquela figueira, e ele venceu, irmão, venceu dentro de si, às vezes um orgulho, venceu o que ele ouvia, porque era um homem que aonde ele tinha um conceito diante da cidade, ele era um homem que prestava um serviço para os romanos. Então ele venceu. O que será que vai falar de mim amanhã, porque no outro dia? E surgiu um comentário, subiu lá na árvore para ver Jesus. Ele venceu a vergonha, ele venceu o que os outros iam dizer. Falou: mas eu quero ver quem é Jesus. Ele não importou com o que ele ia ouvir no amanhã, o que iam dizer dele, o que iam pensar dele, mas ele agiu e ele se esforçou. Muitas das vezes, né, irmãos, isso me faz olhar para dentro de mim. Muitas das vezes o Senhor fala no meu coração para que eu possa tomar decisões, para que eu possa agir mediante que a palavra vai falando no meu coração, decisões que eu preciso de tomar. Só que às vezes eu fico pensando, eu fico às vezes com vergonha. O que fulano vai pensar de mim? Às vezes se eu falhei com alguém, às vezes o meu coração, o Espírito Santo fala no meu coração, peça perdão, vai lá, age. Mas eu fico, o que vão pensar de mim? Irmãos, o que mais a gente tem, o que entristeceu muito o meu coração, é de olhar e ouvir. Muitas das vezes a gente começa a pensar o que os outros estão pensando da gente, e às vezes as pessoas não estão nem pensando da gente, mas o inimigo ele vai nos trazendo na nossa mente, vai nos impedindo. E aí quando a gente olha para a palavra, essa decisão de agir em cima da palavra, não em cima de um sentimento, mas de uma decisão do que está escrito. Então a gente vencer esse medo de muitas das vezes o Senhor nos tocar no nosso coração, orar por alguém, fazer uma visita. Eu estou assim, não, irmão, é a decisão, é de vencer o que vão pensar, ou o que vão achar de mim. Às vezes o Senhor me tocar no coração de orar por alguém, mas eu vou orar mais quem que eu sou. Não, irmão, faça, é o que o Senhor está falando, então faça, é vencer. Não importa o que o irmão vai pensar, mas se o Espírito Santo tocou no meu coração, é vencer o medo, é vencer muitas das vezes os impedimentos que tem na nossa vida. Acreditar, e ele nos deixa esse exemplo, porque querendo ou não, era um homem que tinha uma influência na cidade. Naquele momento encontra com Jesus, mas no outro dia ele estava trabalhando, ele ia encontrar as mesmas pessoas, ele ia encontrar as pessoas, e o que iam dizer? Mas ele não se envergonhou, ele venceu dentro dele aquele medo, ele venceu a vergonha. E o interessante, que agora o Senhor fala para ele: desce, Zaqueu, que hoje convém ficar na sua casa. Olha que coisa linda, irmão. A gente não vai ver Jesus em outros momentos, muitas vezes, falando, se oferecendo para ficar na casa de ninguém.
A gente não vai ver, não vai encontrar assim na Bíblia. Mas aqui o Senhor olha para Jesus: ô Zaqueu, hoje eu quero dormir lá na sua casa, Zaqueu. E as pessoas começam agora a criticar aqueles que estavam com Jesus, aquela multidão que caminhava com Jesus, agora olhando para aquele homem, para as atitudes que ele tinha, para aquilo que ele vivia. Eles começam agora a fazer um julgamento. Aquelas mesmas pessoas que caminhavam com Jesus, que muitas das vezes era para olhar e falar assim: mas que também é errante, mas caminhando com Jesus, o Senhor também vai libertar. Mas o que eles dizem? Olha só o que eles dizem aqui. O verso número 6 diz: então ele desceu rapidamente e o recebeu Jesus com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele que se hospedou na casa de um pecador. Olha só, agora o pessoal começa a fazer uma crítica de Jesus. Jesus está indo dormir, possa ficar na casa de um pecador. Mas olha só que é interessante, que no verso da frente já vai dizer o que Zaqueu estava sentindo. Por isso estou falando, muitas das vezes a gente tem dentro do nosso coração uma coisa que muitas vezes não é o que as pessoas estão pensando da gente, porque as pessoas estão fazendo uma crítica de Zaqueu. Mas olha aqui o que Zaqueu agora fala, quando Jesus fala que ele vai posar na casa dele. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. As pessoas faziam um julgamento do que tinham visto dele, daquilo que ele vivia. As pessoas estavam falando, mas dentro do coração daquele homem, ele não esperou, Jesus não tinha nem tido pregado uma mensagem para ele ainda, mas já tinha ouvido dentro do coração dele um arrependimento. Ele não precisou Jesus falar para ele assim: olha, você roubou, você extorquiu, você forçou muitas das vezes, até o imposto você colocou até mais, porque ele ganhava, sendo que quanto mais ele apertava os impostos, mais ele recebia. Não, irmãos, quando Zaqueu encontra com esse homem, fala assim: Senhor, não precisou o Senhor pregar para ele e fazer uma oração, e ele não, automaticamente: Senhor, se eu extorquir, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele não está falando de algo que ia acontecer na frente, não. Ele está falando de algo que lá de trás, lá do passado. E por que Zaqueu falou isso? Porque dentro do seu coração havia um que estava pulsando, falando dentro dele o que ele precisava, a decisão que ele precisava de tomar. E ele se arrependeu diante desse momento. Muitas das vezes a gente ia caminhar, mas sabe o que o Senhor tem falado no meu coração? E eu vou repetir um versículo que o pastor falou aqui, que está em Apocalipse capítulo 2, se eu não me engano 5, que o Senhor vai falar para nós: volta às primeiras obras, volta, arrepende-se e volta às primeiras obras. O que eu aprendo com esse verso, que muitas das vezes a nossa dureza do coração, esse voltar, está falando no trabalhar na nossa vida, de nós nos reconhecer muitas das vezes diante do Senhor, muitas das vezes como falhamos, de reconhecer diante do Senhor aquilo que às vezes Ele tem confiado, e como eu muitas das vezes tenho sido relaxado com aquilo que o Senhor tem confiado, e de mim não dar o devido valor, a oportunidade, devido valor, o crédito daquilo que o Senhor tem me dado. Porque outrora, irmão, nós estávamos lá fora, sendo escravos do pecado, e hoje nós estamos aqui na casa do Senhor. E muitas das vezes que eu estava chorando quando eu estava ali, muitas das vezes eu comecei a meditar. Eu chego aqui e começo como se eu estivesse aqui, viesse assistir um negócio, assistir alguma coisa. Mas eu não vim aqui para assistir, eu vim aqui para adorar, eu vim aqui para me abraçar, eu vim aqui para me compartilhar um tempo com meus irmãos. Eu não vim aqui para me sentar e assistir o que vai acontecer aqui hoje. Aleluia! Eu vim aqui para me adorar o Senhor junto com você, para abraçar com você, para sentar dentro dessa mesa, para ter comunhão para com o mundo nesta noite. Te adoramos, Pai. Nós não viemos aqui para assistir o que vai acontecer aqui hoje, mas nós viemos aqui com uma convicção daquilo que nós viemos fazer, adorar o Senhor e sentar numa mesa junto com meu irmão e ter comunhão com Ele. Foi isso que o Senhor
Foi para isso que o Senhor está nos dando essa oportunidade hoje. Só que muitas das vezes eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo ver isso. Pela dureza do meu coração. Muitas das vezes pelas coisas que eu tenho dado mais crédito, tem nos levado a olhar para as coisas que estão muitas das vezes à nossa volta. Então isso é interessante olhar. Muitas das vezes aquilo que você tem nos dado, a oportunidade, se mais uma vez de chegar diante do Senhor, a oportunidade de chegar mais uma vez diante do Senhor e reconhecer: Senhor, eu posso ter errado, falhado, não feito aquilo que o Senhor confiou, mas que a partir de hoje o Senhor vem me ajudar a viver conforme eu preciso viver, adorando o Senhor, glorificando ao Senhor. Então é a oportunidade que o Senhor está nos dando. E a gente vai olhar. Zaqueu, ele toma essa decisão. Ele não deixou passar. Ele não deixou assim. Eu vou sentir, se o Senhor tocar no meu coração, eu sentir, eu vou falar. Não, foi automaticamente. Esse homem toma essa decisão. Fala: olha, Senhor, se eu devolvi, se eu roubei, se eu extorqui alguma coisa, eu vou devolver. Isso está falando lá de trás, coisas do passado. E muitas das vezes eu quero avançar, a caminhar para frente, mas às vezes, se eu não trabalhar muitas das vezes na minha vida daquilo que eu preciso fazer hoje, e eu continuar avançando, eu só estou indo mais distante, eu só estou distanciando mais ainda da onde que o Senhor quer me levar. A dureza do meu coração de não tomar essa decisão, de não agir, só vai me levar mais distante. Eu só vou ter que depois retornar mais a minha trajetória, e vou andar mais para voltar. E é o que o Senhor fala: volta. Às vezes a gente está pensando e achando que vai ser o Evangelho é uma mágica, que não existe mágica. Aqui existe, irmão, o coração quebrantado. O Senhor vai falar para nós que o que Ele não resiste é um coração contrito e quebrantado, né? Um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita, o Senhor não despreza. E isso que eu entendo muitas das vezes é entender o que o Senhor tem para mim hoje, o que o Senhor tem falado para nós hoje. E às vezes eu estou preocupado com o que vai acontecer amanhã. E Zaqueu, irmãos, ele prega uma mensagem, ele não usa o microfone, ele não teve tempo para fazer um curso teológico. Eu não estou aqui menosprezando, precisão é necessário. Zaqueu não teve nem tempo de aceitar Jesus, de muitas vezes falar assim: o Senhor fazer uma apelo talvez para ele. Mas aqui eu prego uma mensagem que agora, irmãos, sem ter o conhecimento, mas uma mensagem de realidade. Porque imagina Zaqueu, agora, batendo na porta dos credores. Os credores já vêm de novo. Ele fala: não, eu não vim aqui dessa vez para me extorquir você, mas eu vim aqui porque o Senhor trabalhou na minha vida. Eu vim aqui devolver para você aquilo que eu extorqui de você. Imagina que mensagem, irmão. Que mensagem. O que eles vão falar? O que eles vão falar? Mas peraí, é só Deus na vida desse homem. Porque agora ele vinha aqui me extorquir, agora ele vem aqui devolver. Irmãos, meu irmão Leão, ele está falando na última escola dominical, o trabalhar do Senhor tão grande que vai olhar para mim e para você e falar: mas peraí, o Zé agia desse jeito, o que está acontecendo com o Zé? É só Deus na vida dele. Permita, irmão Leão, as pessoas olhar para a vida do Leão e falar: mas esse cara agia desse jeito, é só Deus na vida dele para agir desse jeito. E esse homem passa essa mensagem para a gente. Zaqueu passa essa mensagem. Aquele homem que outra vez queria usurpar dos outros, agora é alguém que abre o coração e começa. Sabe por quê, irmão? Aquele homem teve um encontro com Jesus. Ele já não tinha mais a necessidade. Sim, ele estava no mundo, ele dependia, ele ainda estava vivo em carne, mas agora ele sentiu a alegria da salvação. Jesus preencheu, ele não precisava mais de ficar buscando as coisas para preencher seu coração, estava completo. Agora ele entendeu que nem a mulher samaritana, ele não era mais um poço de carência, mas ele estava na fonte. Agora ele jorrava, ele tinha água para jorrar, ele não precisava mais ficar buscando, porque ele agora estava ligado na própria fonte. E essa mensagem tem falado muito ao meu coração, muito mesmo ao meu coração, olhando para isso aqui. E eu quero terminar repartindo isso com vocês. O Senhor tem falado fortemente no meu coração. Aquela cidade foi a última oportunidade que eles tiveram, Jesus. Nem todo mundo, a única pessoa que a gente vai ouvir falar na Bíblia
A Bíblia fala que é uma multidão de gente que acompanhava Jesus. A Bíblia vai falar para nós que só Zaqueu, nesse texto, ninguém mais recebeu Jesus. Mas esse homem teve essa oportunidade. Irmãos, você entendeu o que o Senhor está falando? O Senhor está aqui hoje. Não vamos agir como a multidão. Não vamos agir como a multidão, não, irmãos. Zaqueu entendeu e recebeu Jesus gostoso, com alegria. A Bíblia fala. E é a oportunidade. Jesus está aqui hoje. Nós não sabemos se amanhã nós teremos a oportunidade, mas Ele está aqui hoje. Vamos abrir o nosso coração, vencer nossos medos, vencer a vergonha, vencer os preconceitos, vencer tudo que está nos impedindo, entender? Eu quero levar Jesus comigo hoje para minha casa. Eu quero levar Jesus comigo hoje dentro do meu coração. É uma oportunidade que Ele está nos dando para mim e para você. Assim como esse homem, ao encontrar com Jesus, ele não foi mais a mesma pessoa. Nós também estamos diante de Jesus. Ele não está em carne e osso, que nem Zaqueu viu Jesus em carne e osso, mas Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo. Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo. Só que o mais interessante é que ele viu Jesus do lado de fora, mas a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo habita em nós. Hoje Ele não está do lado de fora, mas Ele está dentro do teu coração. Ele está dentro do meu coração hoje. Nós precisamos de entender isso, de acreditar. E a decisão é minha, a decisão é tua, a decisão é nossa nesta noite. De sair daqui alegre com Jesus, ou sair que nem aquela multidão, criticando ainda os outros, criticando Zaqueu. Mas Zaqueu saiu desfrutando, alegre e feliz, porque ele recebeu Jesus. Amém, irmãos? Eu quero final para aqui, eu sei que meu tempo está acabando. Mas, irmãos, eu estou com uma alegria tão grande no meu coração. Eu espero que você também. Porque eu sentei naquele banco triste, mas porque muita coisa, eu não estava preparado. Professor, eu estava ali preocupado. Falei, eu estou com medo do pastor me chamar para falar. Eu não tenho que falar. E eu confesso para vocês que eu estou muito feliz com o Senhor. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.